Esquerda, promoção, Tá legal nossa fruta aí, preguiça, vamos dona! Elô Pinheiro, de cara com a maturidade, veio a uma feira livre. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. Onde a gente vai dar várias dicas para vocês que acompanham o nosso programa hoje. Olha, a gente vai falar sobre como escolher os alimentos corretos, os legumes, as frutas, os cuidados que você tem que ter com uma intoxicação, muitas dicas bacanas. Mexerica, pocã, laranja lima, abacaxi, morango de Atibaia, vamos! Quer comprar um pouquinho também? E vamos falar também sobre saúde, o quê? Um ortopedista vai nos explicar tudo sobre como caminhar, o calçado correto, a forma de carregar uma sacola, o carrinho, o que é o mais indicado para o pessoal da melhor idade. Abacaxi, pérola da Paraíba! Já provou um Paraíba hoje? Não saia daí, não perca, porque olha, aqui a gente tá na feira. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. Olá, tudo bem com a senhora? Como a senhora chama? Ivonete. Dona Ivonete, eu tô vendo que a senhora veio com um chinelinho de tiras aqui à feira. Eu gosto, né, de ficar de chinelo. E não dá medo, de repente, de tropeçar e cair? Realmente, a gente tropeça muito, mas fazer o quê, né? Olha, o doutor Daniel tá aqui, que é o nosso ortopedista. Eu tô vendo aqui, a gente percebe muito, Daniel, chinelos realmente na feira. E isso, pro pessoal que nos acompanha da melhor idade, eu acho que não é bacana, né? É perigoso, né? Realmente não é o ideal, não só pela segurança do andar, o conforto do andar, da própria pisada, da mecânica do movimento, mas principalmente porque aqui, especialmente na Feira Livre, é um lugar que a gente não tem controle sobre tudo. Tem muito lixo no chão, tem buraco, o lado das barracas que tem refrigeração, o peixe, o frango, a carne, tem água no chão e tudo isso é um fator de risco para a pessoa escorregar e ela eventualmente ter uma queda. Pode ter uma queda com uma consequência pequena, uma escoriação, uma contusão, mas pode acontecer alguma coisa mais séria, uma fratura ou eventualmente até uma cirurgia em decorrência disso. Então realmente o calçado ideal, a gente sempre pede para que seja um calçado fechado ou com um saltinho baixo ou eventualmente até sem salto, que traga segurança no andar e conforto ao mesmo tempo. E aí, esse salto pra andar fica um pouco difícil, não fica não, Ana Paula? Fica complicado, mas a gente só tá de salto porque a gente trabalha aqui perto, né? Então assim, ó, você saiu pra almoçar, você sai no sapatinho baixo e põe o salto a hora que você voltar pro trabalho. É um truque, né? A gente tá andando aqui paralelepípedos. Olha, aqui tem uma plataforma ao lado e ela trabalha. Trabalhar na feira com plataforma, hein? Isso não é bacana. Deve ter uma baita dor nas costas. Não é? Com certeza. Porque no momento de ir pra fazer a compra, não tem a menor condição de estar com um sapato desse, né, gente? Não tem condição, né? Melhor um sapato confortável, né? Um tênis, uma sapatilha, mais adequado, né? A gente não está aqui fazendo uma matéria em relação à estética ou à moda das pessoas se vestirem. A gente está falando em relação a conforto e segurança. Realmente, salto alto não é para você fazer longas caminhadas, né? dois esquerda, abacaxi, dois esquerda, promoção, Tá legal nossa fruta aí, preguiça, vamos dona! Eu tô vendo que a senhora tá com uma sapatilha que, ao meu ver, está muito confortável, correto, dona Zuleika? Correto. É o ideal para que a senhora venha. A senhora vem com tranquilidade e que não fica com medo de escorregar, porque tem muito buraco, né? Isso mesmo, E a senhora sempre com um carrinho de feira. sempre. Sacola não. Sacola não, porque eu levo frutas, não, é pesada, então sempre carrinho. Ele fica bem mais fácil para carregar. Fica. Dona Zuleika é um exemplo positivo. Ela está com o sapato adequado, confortável e seguro, uma sola áspera com salto baixo e carregando no carrinho. Né? Sempre evitar a sacola, principalmente se for uma sacola de um lado só. A gente vê muito problema de coluna, eventualmente alguma coisa no braço, de pessoas que carregam um peso excessivo de um lado só. Não tem opção, quer carregar a sacola? Então divide o peso em duas, pelo menos você equilibra um lado e do outro. Mas o ideal realmente é o carrinho. O carrinho é sempre o mais indicado. Quando a gente pensa em transporte de coisas pesadas, no paciente da melhor idade, sem dúvida. A senhora toma cuidado com as frutas na hora de escolher, prestando atenção na cor, em tudinho dela. Já tenho meu fruteiro há anos. Leva morango, 2 caixas, 3 preguiça! Porém, tem que tomar muito cuidado na hora de escolher as frutas também, né? Lógico, com certeza, né? Então, uma das características importantes para a gente observar é como que está a coloração dessa fruta. Então, a cor vai ser muito importante, né? Se a fruta está íntegra. Rachadura. Alimentos, por exemplo, que contêm rachadura, o ideal é evitar de comprar. Por quê? Porque essas rachaduras, elas podem ser aí um ponto de entrada, né?
para micro-organismos principalmente. Então essa fruta pode estar contaminada. Outra curiosidade é o seguinte: o alimento está aberto. Aqui na feira, todo mundo tem mania de provar. Corta, o rapazinho vem lá, o feirante com a faquinha, cortou um pedaço e te deu. Isso é perigoso? Ah, sim, né? Porque a higienização não está sendo adequada. E aí, além disso, ele está manuseando a faca, né? E aí pode também estar pegando dinheiro, recebendo do cliente. Então, tudo isso pode ser aí uma contaminação cruzada. Eu tenho mania de lavar, por exemplo, uma maçã, uma pera, laranja eu já não lavo e sei que com buchinha e sabão. Isso é correto? Não, isso não é correto. O correto é higienizar em água corrente. Depois colocar a fruta, né, numa solução que que é muito simples de fazer. Você pode usar um hipoclorito de sódio, pegar uma colher de sopa desse hipoclorito com mais 1 litro de água, misturar, né, e fazer uma imersão dessa fruta ou mesmo da verdura, do legumes por 15 minutos. Com vinagre não? Com vinagre não, porque ele não vai matar o que a gente precisa. Faço tudo errado, Elô. Então realmente não vai fazer uma desinfecção adequada. Então nesse caso teria que ser com hipoclorito de sódio. Você pode comprar aqueles hidrosteril, né? Ou então mesmo usar uma cândida, mas aquela que é recomendada para alimentos. E aí pegar uma colher de sopa com 1 litro de água, fazer a mistura e fazer a desinfecção do alimento por uma média aí de 15 minutos. Depois enxaguar bem a água corrente. Esse alimento vai estar higienizado e pronto para consumo. Inclusive os alimentos com casca, né? Laranja, porque na hora de você descascar e manusear, você pode infeccionar, contaminando dentro. Dentro do alimento, exatamente. Então o ideal seria que realmente você higienizasse a casca também. Eu tenho um aparelho, e eu acho que muita gente tem em casa, um processador que faz o suco e que você pode colocar a casca junto. E aí, eu não higienizei a casca. Como é que eu vou higienizar a casca do abacaxi? Isso não é perigoso? Em casa a gente pode higienizar. A gente vai também lavar. No caso do abacaxi, o ideal é a gente utilizar uma escovinha, sem utilizar o detergente. Então a gente pode dar uma escovada, até porque a casca é mais dura e aí não corre aquele risco, né, como com as outras frutas. Então higienizar bem para poder se utilizar a casca, até porque muito da fibra presente no alimento, né, no caso do abacaxi, vai estar muito mais na casca, muito mais concentrada na casca do que na polpa da fruta. Elaine, eu acho que na feira livre, um dos maiores cuidados que as pessoas devem ter é na barraca de peixes, né? Sem dúvida. Então, muitas vezes o olho, né, a cor do olho é importante, né, principalmente para os peixes. Mas no caso do lagostim? Aqui, na verdade, vai ser mais no olhômetro mesmo, né? Ver se tá com uma coloração interessante, né? Se não tá com nenhum problema de contaminação, assim, olhando não tem nada, né? E verificar, muitas vezes pegar para verificar a textura, para ver se está realmente mais durinho. Então tudo isso vai ser bem importante. É bacana comprar peixe limpo ou o ideal é que se compre e peça para limpar na hora o peixe inteiro? Olha, sempre limpar na hora vai ser melhor, né? Até porque ali ele vai acabar favorecendo e não vai ter uma perda tão grande de nutrientes também. Na hora que você começa a limpar, você já começa a ter uma degradação maior do produto. É lógico que todo mundo quer algo mais facilitado, mais simples, então limpar na barraca não vai ter problema nenhum, desde que você peça para limpar na hora, né? Nesse caso tá tudo ok. Cheiro também vai ser um dos sinais para a gente saber se o alimento não está tão degradado. Aqui, olha, eu tô vendo o atum e fiquei na dúvida porque a gente está acostumado a comer o atum em restaurante japonês, enfim. E ele tá numa coloração, pra mim, um pouco mais escura. Eu já ia achar que não tá bacana. E aí? Isso na verdade é muito individual, vai depender muito do tipo de atum também, né? Geralmente atum mais gordo, ele é mais escuro, então isso vai depender muito da característica individual de cada peixe. Uma coisa que a gente sempre tem pedido para o paciente prestar atenção é no tipo de peixe, porque hoje, por exemplo, a sardinha é um peixe que é tão descartado, né, e tão rica em ômega 3, em cálcio. Então imagina que o idoso ele precise realmente de uma quantidade de cálcio adequada, né, durante aí a vida, e a sardinha seria um peixe interessante para isso. A gente tem pedido para evitar peixes muito grandes por causa da contaminação de mercúrio, né? Então hoje os peixes eles são bem contaminados por metais pesados, então quanto maior esse peixe, maior vai ser a contaminação, né, principalmente por mercúrio. Então tentar sempre comprar peixes menores, né, de boa procedência, e investir no peixe, porque o peixe vai ter um teor de nutrientes que nos interessa bastante, principalmente proteína. Até porque o peixe é mais do que indicado, não só na melhor idade, mas em todas as idades. Dizem que a gente tem que consumir o quê? 3 vezes por semana? Correto isso? Correto. De 3 a 4 vezes por semana seria o ideal. Então sempre está revezando com as outras proteínas.
E muito importante em qualquer fase da vida, até porque o ômega 3 que está presente nesse peixe, ele é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e visual do bebê, por exemplo. Então, para a grávida é muito bem-vindo esse tipo de nutriente. Para os idosos também, porque com o passar do tempo a gente vai tendo uma perda progressiva de memória e o ômega 3 é um nutriente responsável para se evitar essa perda. Olha que legal isso. Né? Então, realmente peixe. Para os diabéticos também indicado por ter um baixo teor de açúcar? Também porque aí o peixe, nesse caso, por conter ômega 3, ele também vai ajudar a melhorar a resistência à insulina. Então, quer dizer, colabora, né, com todo mundo. Alimentação saudável, hábitos saudáveis, alimentação, o peixe fundamental, como a Elaine disse aqui. Agora, a única coisa que não pode é cachorrinho na barraca do peixe, né? Fala a verdade. Se puder evitar, seria melhor. Você viu isso, Elô Pinheiro? Fala a verdade. O cachorrinho na barraca do peixe, mas abafa, faz de conta que ninguém viu. Balança. Do lado da balança. Agora a gente chegou numa barraca, que é a barraca das verduras. E que é um cuidado fundamental na hora de você comprar, porque dá para enganar. Né, Elaine? Você pode olhar por fora, bela viola, e por dentro pombo lorento. Isso aí. Então, assim, cuidado. Verdura, né, como o próprio nome já diz, né, verde, né, tem que estar fresquinho, né? Então, o quanto mais fresca for a folha, melhor. Então aqui, por exemplo, no caso da couve, tá super verdinha, tá bonita, então é isso que a gente tem que sempre buscar, né? Algo mais fresquinho. Esse furinho aqui, isso aqui representa que pode ter bicho na folha? Na verdade, aqui pode ter, algum bichinho deve ter tido algum contato com a folha, né? O ideal é sempre buscar uma folha que não tenha furinhos. E sempre buscar folhas verdes, como essa daqui. Nunca descartar o talo, porque no talo vai ter um teor de nutrientes também que nos interessa. Beterraba, o brócolis. Pode usar, exatamente. Folhas, né? As folhas da cenoura. O que eu posso fazer com essa folha da cenoura? Um suco, por exemplo, você pode preparar um suco junto com a própria cenoura. Então, suco de laranja, que as pessoas só têm o costume de fazer com laranja, a gente pode fazer mistura. Então, misturinha de folhas, né? Utilizar talos de todos os brócolis, desde que seja bem higienizado. Você em casa, eu tenho certeza que já passou por isso. Eu comprei um brócolis esses dias, fiquei horas lavando, abrindo folhinha por folhinha. Coloquei a água para ferver. A hora que eu coloquei o brócolis para dar o choque térmico, eu ia fritar um alho e jogar por cima. A hora que eu coloquei na água, subiram vários bichinhos, mas minúsculos. E aí eu joguei tudo fora. Essa técnica que você fez, ela é super importante, que é a técnica de branqueamento, né? Que é exatamente dar um choque térmico. Então deixar 2, 3 minutinhos, né? Esse alimento também imerso numa água fervente e depois higienizar numa água mais fria, mais gelada. E aí só depois desse processo, né, de choque é que você realmente vai refogar ou vai fazer no vapor. Então por isso que a atenção é fundamental e às vezes a gente pode realmente ser surpreendido. E para finalizar então, uma última questão. A feira é o lugar mais indicado para se comprar esse tipo de alimento? Sem dúvida, eu acho que a feira é um excelente local, até porque é aqui que a gente vai encontrar alimentos mais frescos, né, e prontos para consumo. Ei, Elô Pinheiro, fim de feira e fim de matéria também. Eu espero que todos vocês que são beneficiários tenham gostado dessa matéria, não esquecendo nunca, hein? Prevent Senior, quanto mais você usa, menos você precisa. Sabe o que eu vou fazer agora? Comer pastel. Um beijo para vocês. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira.